Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu sou Luciane Leolato, gerente de desenvolvimento de mercados na diretoria Cerrados Leste, e hoje eu serei host do nosso episódio. Para compor a mesa, eu gostaria de convidar o Fernando Correia, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado na diretoria Cerrados Leste e que atua na Comercial Piauí. Fernando, dá um oi para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um PlantCast. É uma satisfação fazer parte desse podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas. E hoje nós vamos receber o professor Cássio Luiz Bochá para falarmos sobre um tema extremamente importante, que é a qualidade de fontes de nutrientes aplicados ao solo e a presença de metais pesados. Então, rapidamente eu vou ler o currículo do professor Cássio, porque ele é bastante extenso, tem uma trajetória acadêmica longa. O professor Cássio, ele é técnico em agropecuária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenheiro agrônomo pela Univale, possui especialização em fertilidade do solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em ciências agrárias pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e é doutor em ciência do solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, o professor Cássio é professor associado na Universidade Federal do Piauí. Ele atua nos cursos de graduação em agronomia, zootecnia, engenharia florestal, também nos cursos de mestrado e doutorado nessa instituição, e também no curso de agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Hoje, o professor ele está cursando o pós-doutorado em Massachusetts, nos Estados Unidos. E agora sim, professor, eu gostaria de passar a palavra para você compartilhar também um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência profissional, da sua expertise com os nossos ouvintes. Olá, Luciele. Olá, Fernando. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar compondo essa mesa, nesse podcast. Bem como foi comentado, atualmente sou professor na Universidade Federal do Piauí. Nos últimos 11 anos, nós temos desenvolvido diversas pesquisas voltadas para o monitoramento ambiental na região, e com isso a gente conseguiu acumular aí um montante significativo, né, de experiência, resultados, né, importantes. E hoje a ideia é passar um pouquinho da nossa experiência para os ouvintes. Obrigado, professor Cássio, é uma satisfação tê-lo aqui conosco hoje, e eu tenho certeza que irá trazer várias informações bastante importantes sobre a qualidade das fontes de nutrientes aplicados à agricultura, assim como a presença de metais pesados, que contribuirão para melhor entendimento deste assunto tão importante. Professor Cássio, sabemos, né, que os seres vivos eles necessitam de pequenas quantidades de alguns metais, como cobalto, cobre, manganês, molibdênio, zinco, para que eles possam realizar funções vitais. No entanto, outros metais pesados, como o mercúrio, chumbo e cádmio, eles não possuem nenhum tipo de função biológica e podem se acumular, provocando graves doenças, sobretudo nos mamíferos, como câncer e outras doenças graves. Nesse contexto, discorra para nós a importância das fontes de macro e micronutrientes utilizadas para aplicação no solo e como eles podem levar metais pesados junto quando aplicados. Exatamente, Fernando. Alguns metais, né, como os citados, que têm funções vitais nos organismos, né, nós também chamamos de micronutrientes, que são aqueles requeridos, né, em quantidades menores, quando se comparado aos macronutrientes. Bom, esses micronutrientes, considerados metais, né, ou metais pesados, que é um termo que na literatura remete a elementos
que têm um potencial de toxicidade, né? Então, deixar isso claro para os ouvintes. Então, esses micronutrientes, nós sabemos que a, a essencialidade deles, né, está baseada em teores, né, e que concentrações, né, ou aplicações elevadas desses elementos, né, podem causar, inclusive, fitotoxicidade nas plantas. Então, o primeiro ponto em relação à entrada desses elementos se dá, né, pela aplicação de micronutrientes para as culturas, né, principais culturas agrícolas que nós temos aí no Cerrado Piauiense. Por outro lado, metais pesados como mercúrio, chumbo e cádmio, né, além de não terem uma função biológica, eles são chamados de bioacumuladores. Por quê? Porque a tendência é que haja um aumento na concentração nos organismos conforme esse metal acumula na cadeia trófica, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, dando o exemplo mais simples, se a gente considera uma planta que absorve esse metal que não tem função, mas ela acaba absorvendo essa planta, às vezes principalmente pelo processo de fluxo de massa, que é quando essa planta absorve a solução do solo e o metal está ali disponível, solúvel nessa solução. Então, a planta muitas vezes não tem um mecanismo de filtragem, né, para esses elementos, e ele acaba entrando na planta. E aí você imagina um roedor que se alimente daquela planta. Então, aquele roedor, ele vai se alimentar de várias plantas e a tendência é que essas concentrações aumentem nesse roedor. Em seguida, esse roedor, ele é fonte de alimento para algum outro animal, por exemplo, uma onça, que também vai se alimentar de vários roedores. Então, a concentração no predador, no topo da cadeia alimentar, ela é elevada. Isso acontece no caso dos humanos, pensando também que em muitas dessas cadeias tróficas nós somos, né, o topo da cadeia. Então, por exemplo, peixes, né, crustáceos, vegetais. Então, esses elementos eles têm essa capacidade de acumular e, quando presentes nos organismos, causam doenças graves. E isso é vasto na literatura, né? Principalmente em regiões que você tem acidentes com rejeitos de mineração, acidentes com indústrias que manuseiam, né, esses elementos. Enfim, nós temos aí diversos exemplos. Agora, trazendo para a agricultura, como esses elementos chegam no solo, né? Ou estão presentes no solo, melhor dizendo. Então, existem duas formas. Uma forma natural, que é o elemento na rocha, e no processo de intemperismo, que formam o solo. Isso a gente está falando de tempo geológico, né, milhões de anos. Esse elemento ele fica ali presente na composição química do solo. Então, esse é um caso de presença natural desses elementos. Por outro lado, nós temos a entrada que é chamada antrópica, que é causada exatamente pela ação do homem. E aí eu trago agora para a agricultura. Como, né, ouvintes? Então, esse metal ele chega no solo, né, via agricultura. Bom, uma das fontes, né, desses elementos está presente, por exemplo, em fertilizantes fosfatados. Por quê? Fertilizantes fosfatados eles são produzidos a partir de rocha. Então, a rocha ela não contém só o fósforo, ela contém vários elementos em sua composição. Então, a empresa, a indústria, ela tem que fazer esse monitoramento do produto ou da rocha, né, e apresentar isso para o produtor. E aí é onde entra o X da questão.
Idoneidade. A gente sabe que uma empresa, ela não tem apenas que vender o produto, mas ela tem que vender confiança aos seus clientes. E é onde entra a qualidade da matéria-prima. Então, fica aqui, né, esse comentário para os ouvintes, que um cuidado que se deve ter ao obter esses produtos é a qualidade da matéria-prima. Por quê? Porque a depender dessa matéria-prima, e a depender, né, da qualidade do produto, você pode estar se introduzindo na sua área esses elementos. Muitas vezes, essa entrada é muito pequena, né, considerando a composição do produto. Todavia, caso não haja, né, um monitoramento, uma caracterização, você pode também estar aplicando aí, né, quantidades elevadas desses metais. Um outro ponto, Fernando, que é importante a gente destacar, são os micronutrientes, né, que também precisa ser feito um controle, né, de aplicação, um controle de monitoramento das concentrações no solo. Um exemplo disso são plantios de uva no Rio Grande do Sul, que por muitos anos se usou produtos, né, fungicidas à base, por exemplo, de cobre, e hoje algumas dessas lavouras, né, desses plantios, perdão, têm problema com excesso de cobre no solo. Isso é uma realidade no contexto do Brasil. Então, também a importância, né, de se ter esse monitoramento, né, no solo dos micronutrientes. E eu vou trazer um outro exemplo aqui que ocorreu alguns anos atrás, né, aí no Piauí. Na visita a uma fazenda, a equipe, né, a gente se deparou com duas montanhas de algum produto que eu, pela cor, não identifiquei. Um produto era um pouco alaranjado e um outro produto um cinza escuro. E ao conversar com o gerente, questionei o que é esse produto. E ele falou: professor, isso aí é pó de rocha, né? Fosfato de rocha que a gente está aplicando. Eu falei: e a coloração? Ele: não, esse alaranjado é nacional, esse produto, a gente comprou, porém, surgiu esse outro, muito mais barato, e a gente comprou mais barato, mas muito mais barato, professor. E eu tive a curiosidade, eu falei: mas esse veio do Brasil também? Não. Bom, eu fiquei curioso, porque fazendo as contas, não faz sentido, né? Você tem que começar a desconfiar como um produto que vem de um outro país, ele chega mais barato para o produtor no Cerrado do que um produto nacional. Então a gente começa, né, a desconfiar. Por curiosidade, eu pedi, né, para coletar um pouco desses produtos. E a minha conclusão no final, levei esse produto para o laboratório, e a conclusão foi o quê? Que realmente esse produto, né, ele continha concentrações altíssimas de metais pesados, e desses que não têm função biológica. Então, o que a gente concluiu com isso? Não é preço. Tem que desconfiar quando o preço está muito abaixo do mercado. Por quê? Às vezes você não está comprando um fertilizante, às vezes você está comprando um rejeito de mineração que o país XY não tem aonde jogar aquilo, e o tratamento ou o descarte correto seria muito caro, né? E eles vendem aquilo como produto alternativo. Então, isso esbarra no que eu falei da idoneidade. A gente tem que trabalhar com empresas com histórico no mercado, empresas confiáveis, e empresas que apresentam produtos que tenham garantia de qualidade.
Professor, de fato, assim, você está nos trazendo pontos muito interessantes e eu imagino que os ouvintes, assim como eu, eles acabam que estão bastante reflexivos, né, sobre essa questão aí de excesso ou não de metais pesados em um produto e principalmente essa questão de preço. Então, eu acho que fica a dica, né, professor, do agricultor, do consultor questionar por que que às vezes um produto ele é tão mais barato do que o outro, porque às vezes o barato pode sair caro, certo? Exatamente, Lucely. Inclusive, há uma legislação, né, nacional que traz aí limites, né, sobre os teores, né, desses elementos em fertilizantes e produtos utilizados na agricultura de forma geral. Então, é importante também que os produtores e as próprias empresas, né, transmitam, né, esses valores, o conhecimento dessa legislação para os seus clientes e assim trazer segurança, né, e segurança não só, né, para o produtor, mas também para o produto, né, na qualidade do produto gerado dentro daquela propriedade. Professor, e dando sequência, né, você comentou dessa questão de o quanto um fertilizante de solo, principalmente o fosfatado, ele pode trazer metais pesados. E eu gostaria de entender um pouquinho mais quais que são os efeitos desses metais pesados na produtividade. Vocês têm isso hoje mapeado? Se existe uma relação direta na redução da produtividade quando acaba que a planta, enfim, o sistema, ele possui uma maior quantidade de metais pesados? Uma ótima pergunta, Lucely. Na verdade, pensando na fisiologia da planta, né, existem plantas resistentes e plantas tolerantes a esses metais e plantas sensíveis. Então, a produtividade está muito relacionada, né, a esses aspectos fisiológicos da planta. Então, existem culturas que são mais sensíveis, que sim, você vai observar a perda, né, eh, visíveis de produtividade. Nesse caso, essas plantas acabam sendo um indicativo da presença desses elementos no solo. Então, é o que a gente chama de biomonitoramento, né? Muitas vezes é utilizar as plantas, né, para identificar a presença desses elementos. Porém, por outro lado, as plantas tolerantes, né, ou que resistem a essas concentrações, elas geralmente não apresentam esses sintomas e não apresentam diminuição da produtividade. Nesse caso, qual é o risco? É exatamente o acúmulo, né? E o que eu tinha comentado anteriormente, que é a entrada na cadeia trófica. Então, existem dois caminhos: o da perda da produtividade ou da perda, vamos dizer assim, da qualidade do produto produzido. Perfeito, professor Bochá. Esse assunto ele é um assunto bem interessante, né? E ao acúmulo, né, desses metais pesados, até por não serem degradados por micro-organismos do solo também, e quando se há um acúmulo muito grande que leve a níveis de toxidez da área, né? O que que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos de acúmulo desses metais pesados aí em solos agricultáveis, para evitar que plantas, né, ou cultivares que sejam suscetíveis, elas venham a ter uma diminuição de produtividade ou até mesmo para uma inibição de produção na própria área, né? Então, quais seriam as práticas, os métodos aí que nós poderíamos colocar dentro do manejo da fazenda, da propriedade, para mitigar realmente a presença desses metais pesados? Bom, Fernando, voltando um pouquinho atrás, o ideal é que haja a prevenção, que esses elementos não cheguem na propriedade através, né,
de produtos. Então, o primeiro ponto é qualidade, né, do que você está aplicando. O segundo ponto é, e se há, né, se há esses metais, seja de forma natural ou que tenha ocorrido uma entrada anteriormente, né? Então, existem diversas técnicas, né, que propõem aí o manejo, né, desses solos com esses metais. Uma das técnicas é a correção do pH. Por quê? Geralmente, a maioria desses metais, eles ficam mais solúveis, ou seja, disponíveis ali na água do solo, na solução do solo, né, que é a água mais elementos, quando o pH desse solo encontra-se extremamente ácido, né, que é muito comum em áreas aí novas, né, áreas de primeiro ano, áreas recém-abertas, no contexto do Piauí. Então, uma estratégia, primeiro, é elevar o pH desses solos. Por quê? Elevando o pH, você altera a disponibilidade de cargas no solo, né, devido ali às cargas dependentes de pH. Então, você aumenta a sua CTC, que seria o quê? A capacidade de troca de cátions, que é aumentar o número de cargas negativas livres. Então, como esses metais, a maioria deles se apresentam na forma de cátions, eles vão se ligar, então, nessas cargas negativas da argila e vão perder a mobilidade. Um outro ponto, nessa mesma linha, é matéria orgânica, né? Solos, isso já é comprovado na literatura científica, que solos com altos teores de matéria orgânica ocorre uma complexação, ou seja, numa linguagem mais simples, essa matéria orgânica ela envolve esse elemento metálico, né, através de cargas também, igual como se você pegasse um ímã, né, e colocasse dentro de um pó de ferro ali, um pozinho de ferro, vai cobrir todo o ímã. Então é mais ou menos o que vai acontecer a nível de solo, né? Esse elemento ele vai ficar ali encoberto, né, por esse material orgânico e ele vai também ficar indisponível. Então ele sai daquela condição de disponibilidade na solução do solo e ele fica ali então retido de uma forma que não está mais disponível para as plantas. Tá? Então essas seriam as duas formas mais fáceis ou simples no contexto de fazenda. Agora, se a gente considerar já áreas com concentrações de metais muito elevadas, né, muito elevadas, exemplo, uma área que houve um acidente com algum produto químico, isso já fugindo do ambiente agrícola, mas pensando no ambiente industrial, aí uma das técnicas que vem sendo estudadas no Brasil e no mundo é chamado de fitorremediação, que é você usar essas plantas que eu comentei que são tolerantes à presença desses metais, e elas conseguem absorver, acumular esses metais, e você, ao remover a planta, né, a biomassa dessa planta, você está removendo, né, ou diminuindo a concentração desses metais no solo. Mas isso são em casos, né, mais extremos, que na maioria das vezes eu pelo menos desconheço que venha a ocorrer algo desse tipo em áreas agrícolas, né? Digo em relação a essas concentrações muito elevadas, né, de metais pesados. Falando de áreas com teores muito elevados, né, não é o foco da agricultura, mas em área de mineração, onde é utilizado muito mercúrio para extração, a biorremediação, eles utilizam inclusive a planta de tabaco para fazer a remoção desse mercúrio que está presente no solo, né, e posteriormente, essa planta ela é incinerada e guardada em uma caixa de chumbo para as cinzas guardadas em uma caixa de chumbo para que não haja então uma posterior contaminação, pois a molécula de mercúrio ela continua presente nos restos carbônicos ali das cinzas, né, professor? Em resumo, os metais pesados são um risco para a contaminação dos alimentos e são uma barreira sanitária que é regulamentada, fiscalizada e autuada em casos de não conformidade.
E a alta performance de fertilizantes, tanto macro e micronutrientes, ela depende muito da qualidade e idoneidade do fornecedor. A exemplo dos altos teores de metais pesados nos produtos, portanto, é de suma importância a procedência dos fertilizantes a serem utilizados na agricultura. Fernando, eu acredito que de fato você conseguiu resumir, né, tudo que nós conversamos aqui nesse episódio. Inclusive um episódio que traz um tema complexo, digamos assim, que é falar de metais pesados na agricultura. Então, nós chegamos aí ao final de mais um episódio. Obrigado a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Cássio. Professor, por gentileza, faça suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer ao convite, agradecer a Luciele, o Fernando e os ouvintes, né, que acompanharam o nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos, professor. Professor, e você gostaria, enfim, de compartilhar com nossos ouvintes o seu contato, algum lugar que, enfim, eles possam procurar mais sobre o assunto ou até conversar contigo um pouco mais sobre esse tema? Sim, é claro. Nós temos o Instagram do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, que está disponível, e nós temos também o Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é o GP_MARS, que traz ali, né, aborda alguns dos nossos trabalhos, enfim, e a nossa equipe de pesquisa. Além disso, tem meu e-mail, para aqueles que quiserem entrar em contato, que é cassio.boechat@ufpi.edu.br. E para quem estiver em Bom Jesus, né, fique à vontade para nos fazer uma visita no campus Professora Sinobelina Elvas. Excelente, professor. Então é isso, caros ouvintes. Muito obrigada por ouvirem mais um episódio do nosso Plantcast. Se você gostou, não deixe de avaliar o nosso programa no seu aplicativo de preferência e também siga nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também no TikTok. Até a próxima. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.